Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos finalizar agora a parte de permutação circular e a gente vai fazer isso resolvendo dois exercícios, tá? Bom, então, no primeiro exercício a gente tem o seguinte: numa demonstração de paraquedismo, durante a queda livre participam 10 paraquedistas. Em um determinado momento, 6 deles devem dar as mãos e formar um círculo. Então, de quantos modos esses paraquedistas podem ser selecionados e dispostos nesse círculo? Bom, então, primeira coisa, a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui um determinado círculo e a gente vai ocupar esse círculo com 6 paraquedistas. Então, eu tenho um paraquedista aqui, um paraquedista aqui, um paraquedista aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, digamos que a gente tem os paraquedistas, as posições A, B, C, D, E, F. Certo? Bem, para a posição A, há 10 paraquedistas de fora. Então, eu tenho 10 escolhas para essa posição A. Perfeito? Uma vez escolhido o paraquedista da posição A, a gente tem, então, 9 escolhas para a posição B. Uma vez escolhido A e B, a gente tem 8 escolhas para C, 7 escolhas para D, 6 escolhas para E, 5 escolhas para F. Tranquilo? Bom, mas de novo, o que acontece é o seguinte: eles não estão numa linha reta, eles estão num círculo. E conforme eles giram, eles formam o mesmo círculo, ou seja, o que interessa é a posição relativa entre eles. Então, o paraquedista tem entrado, digamos, ele é o paraquedista, ele tem entrado aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, contanto que todos os outros permaneçam nas suas respectivas posições em relação a ele, isso vai nos dar a mesma roda, como a gente viu na primeira aula de permutação circular. Logo, para essa contagem ficar correta, a gente tem que dividir então por 6. Por quê? Porque a gente teve a mesma roda contada 6 vezes. Então, simplifica aqui. Isso aqui então vai nos dar, já fiz essa conta, 25.200. Então, há 25.200 maneiras de selecionar os paraquedistas que vão entrar na roda e montar essa roda com os 6 paraquedistas selecionados. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Então agora vamos para o segundo problema, que é o seguinte: cada face de um cubo é pintada de uma cor, onde há 6 cores disponíveis. Sabendo-se que 2 colorações idênticas podem ser obtidas por rotação do cubo, de quantas maneiras é possível fazer isso? Ou seja, de quantas maneiras é possível pintar um cubo com as faces de um cubo com 6 cores diferentes, né, de modo a ter dados diferentes, né, considerando essa condição que ele deu. Bem, então para começar, vamos desenhar o cubo. Então a gente tem aqui um cubo com 6 faces, por definição 6 faces quadradas. Então, a gente tem isso aqui. Muito bem. Bom, uma coisa importante já nesse problema, de cara, é que... Bom, vamos se colocar na situação de pintar esse cubo. Então, o primeiro detalhe é, tanto faz qual primeira face a gente vai pintar. Tanto faz. Ou seja, eu vou pintar, digamos, essa face daqui.
Então eu já gastei uma cor minha. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Uma. Para obter um cubo diferente? Uma. Por quê? Porque se eu posso obter o mesmo cubo por rotação, se eu pintasse o cubo da face da frente, bastaria eu gerar que eu ficaria com o mesmo cubo. Se eu pintasse a face lateral aqui, bastaria eu gerar que eu ficaria com o mesmo cubo. Então a escolha da primeira face é irrelevante para o problema. Certo? Agora, uma escolha que não é irrelevante para o problema é a escolha da cor da face oposta a essa que a gente pintou. Então, das 6 cores, eu já utilizei uma para pintar essa face. Então, eu vou pintar a face oposta a ela. Essa face oposta a ela, a gente pode pintar de 5 maneiras diferentes. Porque me restaram 5 cores. Tranquilo? E aí que vem o grande detalhe da questão. As 4 faces restantes estão em círculo, se você reparar bem. Porque eu posso obter o mesmo cubo girando dessa forma. Então, as faces restantes estão em círculo. Eu tenho 4 cores para arrumar, ordenar em um círculo. Então, o número de maneiras que eu tenho para pintar as 4 faces restantes vai ser permutação circular de 4 elementos distintos. Ou seja, 4 menos 1 fatorial, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, isso daqui ficou 5 vezes 3 fatorial. Logo, isso é 5 vezes 6. Portanto, o número de maneiras de pintar esse cubo é igual a 30. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então dessa maneira, a gente fecha então essa parte de permutação circular e a partir da próxima aula a gente vai começar a trabalhar o conceito de permutação com repetição, também conhecido como permutação de elementos nem todos distintos. Tá legal? Então, até lá!